Em agosto de 2013, quando ainda estava à frente da 2ª Vara Federal de Curitiba e, portanto, antes de ser designado para Lava Jato, Sérgio Moro autorizou a prisão preventiva de 11 pessoas no estado do Paraná. Eram agricultores familiares e funcionários da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Eles foram acusados de estelionato, associação criminosa, falsificação de documento público, falsidade ideológica, peculato e prevaricação. Um dos agricultores presos à época foi Roberto Carlos dos Santos. Em 2018, ele deu uma entrevista para o jornalista Marcelo Auler. Eu acho que foi uma coisa assim horrível, né? Não, sabendo que você não devia ficar preso porque essa era a minha pergunta. Foram quantos dias? 48. Todos os supostos crimes tinham sido cometidos no âmbito do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Em linhas gerais, o PAA era um programa do governo federal que consistia em comprar a produção agroecológica de pequenos produtores rurais organizados em cooperativas e associações. Esses produtores, por sua vez, deviam repassar esses alimentos diretamente para escolas, asilos e creches. Era um programa, de certa forma, revolucionário, porque beneficiava ao mesmo tempo a população mais marginalizada do campo, o pequeno agricultor pobre, e a população mais marginalizada da cidade, que estava nas creches, nas escolas públicas e nos asilos. No limite, o governo poderia comprar o equivalente a R$ 8.000 por ano da produção de cada agricultor, mais ou menos R$ 660 por mês. Na época, o programa possibilitou que muitas famílias abandonassem a nociva produção de fumo e se dedicassem ao cultivo de comida saudável, como frutas, legumes e hortaliças. Em uma entrevista de 2018, José Graziano da Silva, então diretor-geral da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, afirmou que um modelo semelhante estava sendo usado para combater a fome na África. Países como Moçambique, por exemplo, já utilizam esse modelo, com apoio da FAO. Trata-se de um modelo que, na verdade, é um círculo virtuoso. As crianças se alimentam dos produtos oriundos do mercado local, no qual os pequenos produtores e agricultores familiares têm a possibilidade de vender seus produtos por um preço justo ao governo, que então destina os alimentos para as refeições nas escolas. Uma difusão maciça desse modelo evitará seguramente o aumento da fome e desnutrição infantil naquele continente. Em 2013, o que de fato acontecia no PAA não era crime, mas sim um erro administrativo. As associações e cooperativas de agricultores firmavam com a Companhia Nacional de Abastecimento um convênio. O documento previa rigidamente os produtos e as quantidades que deviam ser entregues diretamente para as entidades. Acontece que a agricultura familiar e agroecológica está muito sujeita ao humor do clima, e com alguma frequência um agricultor sem conhecimento da burocracia se dava conta de que não conseguiria entregar para uma escola ou creche um tipo específico de alimento, digamos batata. Por conta própria, ele substituía esse alimento por outro, talvez abobrinhas ou alguma coisa parecida. Como a gente nunca sabe, né, o amanhã, a gente tinha algum tipo de hortaliça, principalmente, que é mais perecível, que a gente não estava no projeto, mas a gente não conseguia entregar, a gente substituía, né? Como é que fazia? Trocava o quê pelo quê? Então, a gente fazia produtos que eram parecidos, tipo uma alface entregava uma escarola, que é um pouco mais resistente, ou uma couve, uma coisa mais que fechava o mesmo valor que ele ia entregar em alface, por exemplo, né? Não mudava em nada, o que ele ia entregar em alface fechava em quantidade, em valores, o que em outro produto, né? Quando, durante as investigações, os policiais federais entrevistaram merendeiras e outros funcionários sobre os alimentos recebidos e compararam com a lista prevista no convênio firmado com a CONAB, a conta não fechou. As batatas não estavam lá e ninguém perguntou sobre as abobrinhas. A investigação era meio porca e Sérgio Moro decidiu que aquilo era crime.
Talvez Sérgio Moro pudesse ter se dado conta de que o problema não era assim tão grande se tivesse sido mais criterioso nas audiências, ou se os policiais federais tivessem dedicado mais 5 minutos de seu tempo conversando com as merendeiras. Mas, contrariando inclusive o posicionamento do Ministério Público, Moro decidiu que era mais racional prender todo mundo preventivamente. Consideraram nós bandidos, perigosos, chefe de quadrilha. Chefe de quadrilha. Isso, eles tinham... Eles falavam isso lá na carceragem da... Foi na Polícia Federal? Polícia Federal. Só depois que a Comissão de Direitos Humanos estiveram lá, fizeram uma reunião com o delegado e o superintendente da polícia, que eles começaram a tratar nós como agricultor. Houve quem ficasse encarcerado até 68 dias. Um dos funcionários da Conab, preso, precisou de uma cirurgia durante o período, mas nem assim obteve liberação. A primeira semana até que foi pesada, mas você estava naquela expectativa que eu imaginava que dia seguinte, a semana seguinte você saía, porque senão não devia nada, né? E aí o tempo foi passando e as coisas foram se complicando. O ponto mais bizarro de toda a operação foi quando, em dezembro de 2013, a Polícia Federal tentou apreender um iate na pequena propriedade de Roberto Carlos dos Santos, em Irati, município do interior do Paraná, a quase 300 quilômetros de distância do mar. E o que eles estavam procurando? Que disseram que vocês tinham? Que eu tinha iate, que tinha... Iate? Iate. Para botar onde aqui? Centro do mato. Eles procuraram aqui pela casa o iate? Procuraram. Queriam saber onde que estava. Um exemplo do que aconteceu a cooperativas e associações de agricultores depois da Operação Agrofantasma foi o destino da Associação dos Grupos de Agricultura Ecológica São Francisco de Assis, conhecida como Associação Assis. Em 2012, ela contava com 120 famílias, que se espalhavam por 5 pequenos municípios paranaenses: Irati, Teixeira Soares, Rebouças, Inácio Martins e Fernandes Pinheiro. Depois da prisão pela Operação Agrofantasma de 3 de seus líderes, a entidade se esvaziou. Das 120 famílias associadas, restaram apenas 5. Os que estão ainda têm que vender a sua produção de porta em porta e se virar, né? Sim, mais por conta. Então prejudicou muito, né, a situação financeira e a renda e o sistema produtivo também, né? Porque as famílias daí não tem como investir na produção porque não tem a renda suficiente, a renda que tinha, né? A Operação Agrofantasma contribuiu para o desmantelamento de um programa de combate à fome com eficácia reconhecida pelas Nações Unidas. Em 2012, o PAA chegou a distribuir mais de 16 mil toneladas de comida só no Paraná. Para isso, envolvia mais de 8 mil famílias de agricultores familiares e beneficiava com segurança alimentar mais de 1.200 entidades. A partir de 2013, a queda foi vertiginosa. Em 2014, no estado do Paraná, o programa não chegou a distribuir 2.500 toneladas de alimentos. O número de famílias envolvidas na produção caiu para 831 e as entidades beneficiadas para 29. As cooperativas de produtores ruíram e há quem tenha abandonado a terra e precisado se dedicar a subempregos para ganhar algum dinheiro. Os agricultores precisaram esperar até 2016 para terem sua inocência reconhecida pela Justiça Federal, nas sentenças da juíza Gabriela Hart, que assumiu os processos quando Sérgio Moro passou a se dedicar exclusivamente à Lava Jato. No seu despacho final, a juíza reconhece que tudo não passou, no máximo, de um erro administrativo e critica a atuação da Polícia Federal, que não teria sequer tido a diligência de apreender todas as notas fiscais pertinentes ao caso.
Em 2013, quando a Operação Agrofantasma foi deflagrada, ela ganhou ampla cobertura na imprensa local. Segundo o delegado responsável, os coordenadores da Conab falsificavam notas fiscais e assinaturas para lesar os produtores, alegando ter recebido alimentos que nunca existiram. Em outro momento, forjavam documentos informando que escolas e hospitais haviam recebido os produtos, mas isso nunca acontecia. Em 2016, a inocência dos acusados só foi noticiada em publicações ligadas aos movimentos sociais.